Deixa eu chamar o Theo Cury e continuar aqui esse raciocínio. Theo, foi tudo tão rápido, né? A gente até falava de que o Barroso tinha se antecipado, anunciado essa aposentadoria antes de conversar formalmente com o presidente Lula. Depois teve essa conversa. Ontem a gente trouxe o jantar em que os dois trataram dessa sucessão. Lula está buscando preparar o terreno, né? Diminuir um pouco as tensões antes de fazer esse anúncio, acertar com todo mundo para não ter surpresa. Exato. Tainá, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem acompanha a gente. Esse jantar com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e agora ministro aposentado, Luiz Roberto Barroso, na sexta-feira, teve o objetivo de fazer uma despedida, um jantar de despedida para ele, mas foi também um gesto de deferência. O presidente Lula foi pego de surpresa com o anúncio antecipado da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, como a gente contou aqui ao longo dos últimos dias. Barroso anunciou no dia 9 de outubro que deixaria o Supremo Tribunal Federal antes da data prevista. Ele se aposentaria por atingir 75 anos somente em 2033. Anunciou que anteciparia. Diante disso, ao conversar com jornalistas na quinta-feira da semana retrasada, dia 9 de outubro, perguntado sobre se havia comunicado o presidente Lula, como é praxe, em uma saída de um ministro do Supremo Tribunal Federal, já que é o presidente o responsável por fazer a indicação, cabe exclusivamente ao presidente, Barroso disse que havia uma suspeita do presidente Lula com relação a isso, porque eles haviam se encontrado no show da Maria Bethânia em São Paulo e naquela ocasião Barroso disse a Lula que os dois precisavam conversar. Então, de acordo com Barroso, Lula suspeitava. Fato é que não houve uma conversa formal e um anúncio antecipado para o presidente Lula que Barroso iria antecipar sua aposentadoria. Dito isso, dias depois, Lula deu uma entrevista em Roma, na Itália, em que disse que foi precipitada a saída de Barroso do Supremo, que desconfiava que ele sairia do tribunal, mas não que de maneira tão repentina. Então ficou um clima ali esquisito entre os dois. O presidente chamou Barroso para conversar na sexta-feira. Foi o último dia de Barroso como ministro do Supremo. Aconteceu, inclusive, esse jantar instantes depois de o ministro votar naquela ação em que ele votou favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Foi um encontro bom, avaliado ali por Barroso nas conversas que teve com interlocutores depois. Tainá, nós demos essa informação ontem aqui na CNN. Eles conversaram sobre a vida pessoal dos dois, obviamente, sobre o cenário político brasileiro e também sobre as possibilidades que o presidente Lula tem na mão, em cima da mesa, para indicar o Supremo Tribunal Federal. Barroso disse a Lula que os 3 nomes que Lula perguntou para ele a opinião são preparados para o cargo. Ele mencionou Jorge Messias, que é o favorito do presidente, não é o favorito do Supremo, Rodrigo Pacheco, que tem a preferência dos ministros do Supremo, e Bruno Dantas, que foi presidente do Tribunal de Contas da União. Agora, a grande expectativa é para o anúncio oficial do presidente Lula, que antes deve se reunir também com Rodrigo Pacheco, não, com o Davi Alcolumbre, que defende o nome de Rodrigo Pacheco. Isso deve acontecer, a expectativa é que aconteça antes do anúncio formal do sucessor de Luiz Roberto Barroso no Supremo, porque o presidente tem, como a Tainá falou, de conversar com todos os lados, inclusive com os lados que pleiteiam alguns nomes específicos. O presidente Lula, antes de conversar com Barroso, conversou dias antes, o Gustavo Uribe e eu trouxemos a informação aqui na CNN, com ministros do Supremo para ouvir a avaliação deles sobre o que eles esperam do sucessor de Barroso. Um nome firme, um nome moderado. Luísa Martins também complementou essa apuração diante dos ataques que o Supremo vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes traçaram esse perfil numa reunião que tiveram também no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Está ouvindo todo mundo, já tem o nome dele formado ali, mas antes de sacramentar esse nome, conversa com todas as partes que têm algum tipo de interesse na escolha do sucessor de Barroso lá no STF, né, Tainá? Até porque a gente já sabe também que vai ter contrapartida, não é, Theo? Para ninguém ficar insatisfeito. A informação que a gente trouxe durante a semana, a Larissa Rodrigues, é de que algumas diretorias dos Correios estão no meio dessa negociação, serão oferecidas, até claro também, não apenas
por isso, pela insatisfação eventual em relação à indicação do AGU, mas também naquela tentativa do governo de reorganizar a base, contemplar melhor a cúpula do Congresso Nacional, que tem atuado como aliado do governo em situações ali um tanto complicadas, projetos difíceis de serem aprovados ou barrados, que não são de interesses do governo. Theo, obrigada pelas informações.